aquário inicia com a energia do 7 de ouros. Pode ser o caso de boa parcela de vocês estarem avaliando a possibilidade de iniciarem um relacionamento sério com uma pessoa específica. Para quem já está num relacionamento, pode ser o caso de o aspecto profissional e ou financeiro estar influenciando também a relação de vocês com o parceiro. E o 7 de ouros me mostra também vocês buscando ter paciência, porque vocês podem estar realmente numa atitude mais de avaliar. Alguns de vocês podem inclusive ter várias opções e por isso podem estar avaliando quanto a essas opções, qual seria a pessoa que pudesse dar mais estabilidade no relacionamento. Vejo aqui também vocês nessa atitude de paciência para que as coisas se desenvolvam naturalmente, porque também existe a influência do aspecto profissional. Ou vocês podem estar lidando com alguém que está agindo dessa forma, tentando ser paciente com vocês, avaliando também a possibilidade de haver algo mais sério com vocês, por conta também de influência ou do aspecto financeiro, profissional ou de terceiras pessoas. O obstáculo aqui tem o Rei de Copas. Vocês podem estar lidando com uma pessoa do elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente figura masculina. Essa pessoa pode ser o obstáculo aqui para que vocês consigam ter algo mais sério com a pessoa que vocês estão interessados. Para quem já está no relacionamento, pode ser o caso de se vocês estão num relacionamento com uma pessoa que é desse elemento dos signos de água, pode ser o caso do parceiro, seu obstáculo. Talvez o parceiro pode estar ou emocionalmente confuso, ou pode ter dificuldade em demonstrar os sentimentos a vocês. Alguns podem estar lidando com alguém que realmente tem muita dificuldade em expressar os sentimentos, em demonstrar, por ter talvez um bloqueio emocional aqui. E eu vejo que essa pessoa pode ter muita experiência no campo dos relacionamentos, então pode ter sofrido muito em relacionamentos passados. E eu vejo uma pessoa que tem bastante dificuldade em lidar com os próprios sentimentos e também em expressar os sentimentos. Pode ser o caso de alguns também estarem lidando com uma pessoa que pode ser bastante ciumenta, tem uma questão de possessividade aqui forte, ou a pessoa pode ter uma oscilação de humor muito grande também, e isso influencia muito o relacionamento, seja quem está no relacionamento sério já, ou que vocês estão interessados na pessoa ou não tem nada sério ainda. Então eu vejo alguém aqui que pode ter essas características e pode estar sendo obstáculo para que vocês consigam talvez até tomar uma atitude e ter algo mais sério. Na base aqui tem o arcano maior da lua. Eu vejo aqui que provavelmente alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa que tem signo de peixes ou câncer forte na personalidade. O Rei de Copas tem afinidade com esses signos e a lua é o arcano maior que tem afinidade com peixes ou câncer. Então tem muito forte essa energia de água, do elemento água. E no passado aqui pode ter havido realmente a situação não estava muito clara para vocês e acredito que para outra pessoa também. E
Vejo aqui que havia muita coisa que vocês não estavam a par. A Lua sempre mostra uma situação muito nebulosa, inclusive pode ter causado confusão emocional em vocês e ou na outra pessoa. Pode, inclusive, uma das partes aqui estava guardando algum segredo, não era totalmente honesto ou honesta, poderia ser o caso aqui. Mas o que eu vejo principalmente aqui é a confusão emocional causada por essa situação que não havia muita clareza aqui. Pode ser o caso de vocês, como eu falei anteriormente, vocês estarem lidando com uma pessoa que é confusa, principalmente em relação às próprias emoções. No passado recente, e é dessa energia da Lua que as situações estão se desenvolvendo no momento, dessa falta de clareza. O 2 de espadas no passado recente mostra aqui, eu vejo também alguns de vocês lidando com uma pessoa que é muito, por ser confusa, emocionalmente falando, é também muito indecisa. Alguns, pessoas de aquário que têm forte no mapa planetas em signos de água, seja a própria Lua, Vênus principalmente, ou quem está assistindo tem Lua em aquário, por exemplo, mas tem Sol em signos de água, vocês podem ter identificado as características, ter se identificado com o Rei de Copas. Então, nesse caso, é justamente essa confusão emocional e o bloqueio emocional que alguns podem ter dificuldade em expressar os sentimentos é que está causando bloqueios na vida afetiva de vocês e dificultando até vocês se relacionarem com alguém, apesar que essa pessoa está sendo muito paciente em relação a vocês. Inclusive, pode ser o caso de alguns estarem lidando com uma pessoa que está esperando há muito tempo, ou que vocês tomem uma decisão, ou que vocês queiram ter algo mais sério com essa pessoa. E para quem se identificou com essas características do Rei de Copas, vocês precisam trabalhar nesse lado sentimental de vocês para conseguirem expressar mais os sentimentos à pessoa e também conseguir compreender melhor o que vocês sentem e tomar uma decisão caso seja necessário. No passado recente, com o 2 de espadas, eu vejo que houve uma situação de impasse. Vejo aqui que pode ter havido, para quem já tinha alguém, seja num relacionamento sério ou apenas como interesse aqui, pode ter havido algumas discordâncias com essa pessoa. Por exemplo, opinião aqui discordante, onde uma pessoa queria uma coisa, por exemplo, a pessoa queria relacionamento sério e vocês não. Poderia ter havido uma certa discordância nesse sentido, de modo a que uma das partes ter adotado uma posição defensiva, e alguns de vocês podem ter passado por uma situação onde vocês tinham que tomar uma decisão, mas provavelmente quem tinha a necessidade de tomar decisão não conseguiu tomar, porque havia muitas dúvidas. Eu vejo duas cartas aqui de dúvidas, então duas cartas não, 3 cartas que remetem muitas dúvidas, e vocês podem ter adotado uma posição de não lidar com a situação, ou podem ter lidado com uma pessoa que adotou essa posição aqui. Em todo caso aqui houve alguém que ficou na passividade, não tomou atitude nenhuma aqui, não tomou decisão nenhuma por conta desse impasse e esse conflito interior que alguns podem ter passado, de o sentimento se opor ao que vocês estavam pensando. Poderia ser o caso para alguns. No centro de atenção tem o 7 de copas.
Eu vejo aqui que há a possibilidade de boa parcela de vocês terem outras opções ou está deixando as opções em aberto. Para quem está no relacionamento também pode ser o caso de aparecer outros interesses e isso causa muita confusão emocional, causa muita indecisão também. E nesse caso, eu vejo que ou vocês podem estar lidando com a pessoa que tem opções em aberto, ou se relaciona com várias pessoas, pode ser o caso, e no momento ela se sente bastante confusa emocionalmente. E em todo caso aqui, para quem se identificou com isso, o centro de atenção mostra para que vocês realmente façam a escolha. Parem de ficar se distraindo com vários interesses aqui, porque pode ser o caso de vocês estarem até se iludindo com essas opções, essas possibilidades. E isso vai acabar estagnando a vida afetiva de vocês, porque para quem tem opções aqui, eu vejo que existe uma pessoa que está à espera e vocês não tomam a decisão justamente por ter outras opções. Então vai ser necessário vocês avaliarem as opções e fazer uma escolha aqui de fato. Também tomar cuidado com a imaginação, pode ser e expectativas, pode ser o caso de quem tiver outras opções aqui também criar muitas expectativas em relação ao que poderia rolar com a pessoa tal, e isso pode também estar dificultando a atitude de vocês de fazer uma escolha. E isso vem muito da imaginação de vocês ficarem até idealizando essas opções, essas possibilidades, e isso acaba causando distração e vocês acabam alguns podem acabar não se relacionando com ninguém por causa dessas expectativas, de vocês ficarem muito no mundo das ideias, dos sonhos aqui. E vocês podem não estar colocando muito os pés no chão. Isso aí é para alguns. Também pode ser o caso de alguns de vocês até ter sonhos, seja com uma pessoa específica ou sobre a situação que vocês estão passando na vida amorosa. E isso vocês precisam prestar atenção também, porque dentro desses sonhos podem haver certas dicas, insights, que o subconsciente de vocês está tentando alertar vocês para vocês conseguirem resolver a situação também. No futuro imediato aqui tem o 3 de ouros. Eu vejo que é possível que vocês acabem passando por uma situação de triângulo aqui, mas não necessariamente amoroso. Para alguns é triângulo amoroso, mas para outros de vocês pode ser o caso de o terceiro elemento aqui influenciando a relação ser ou o trabalho de uma das partes ou até uma pessoa da família, principalmente uma figura paterna aqui, de uma das partes. Então, eu vejo aqui que com o 3 de ouros, vocês podem acabar, para alguns de vocês, pode ser o caso dessa situação de triângulo, já está rolando há algum tempo. E pode ser que isso esteja causando até dificuldade na comunicação com uma pessoa específica ou com as pessoas envolvidas nessa situação. E no futuro imediato eu vejo que pode haver um esforço aqui de que haja avanço na situação. Para quem, se for o terceiro elemento for a questão do trabalho, também vejo em todo caso aqui, onde há a influência de um terceiro elemento, seja uma pessoa ou realmente o aspecto profissional, haverá um esforço para que a situação se desenvolva, avance aqui, mesmo que haja dificuldade, uma certa dificuldade. Então pode ser o caso de vocês
terem que ter paciência e ou as pessoas envolvidas também, para que haja uma maior colaboração e que a situação consiga avançar aqui. Mas eu vejo muito forte a influência de um terceiro elemento, seja uma pessoa ou realmente o âmbito profissional, o aspecto profissional, seja de uma das partes ou de ambas as partes aqui. Nos temores tem o 6 de espadas. Eu vejo aqui que vocês podem ter receios Alguns podem ter medo de se afastar de uma pessoa por causa pela situação ser muito conflituosa, seja para vocês ou para ambas as partes aqui, porque eu vejo uma falta de clareza muito grande da situação, mas também vejo medos em relação a própria pessoa que vocês estão lidando aqui se afastar por causa dessa falta de clareza e por a situação trazer muitas discussões ou realmente preocupação excessiva e que pode fazer mal à pessoa. Então vocês podem ter medo de que essa pessoa se afaste de vocês e acabe até parando de falar com vocês, também pode ser o caso. No ambiente aqui tem a Rainha de Ouros. Vocês podem estar lidando com uma pessoa do elemento terra, Touro, Virgem, Capricórnio, principalmente uma figura feminina. Eu vejo aqui, para quem não está num relacionamento sério, mas já se relaciona com a pessoa, seja ficando ou está interessado nessa pessoa, eu vejo que essa pessoa tem intenções sérias em relação a vocês. Pode ser o caso dessa pessoa estar envolvida nessa situação de triângulo. Eu vejo uma pessoa que pode inclusive se esforçar para que a relação avance aqui. Provavelmente é essa pessoa que está sendo paciente em relação à situação e também avaliando essa situação para ver se há possibilidade de ter algo mais sério, principalmente quem está numa situação de triângulo amoroso aqui. Também vejo que é uma pessoa que tem muito pé no chão, próprio dos signos de terra aqui, e essa pessoa pode inclusive também estar focada em questões profissionais e de alcançar maior estabilidade material. Alguns podem inclusive estar lidando com uma pessoa que já tem uma certa estabilidade material e pode oferecer isso a vocês no relacionamento, segurança, estabilidade. Para alguns pode ser uma pessoa que tem até um cachorro, como vocês podem ver, a rainha tem um cachorrinho. Mas eu vejo aqui intenções sérias em relação a vocês, mas tem essa situação do terceiro elemento aqui, seja o trabalho influenciando, sendo até por vezes obstáculo aqui para que vocês consigam se relacionar melhor, ou realmente uma terceira pessoa. Para quem está num relacionamento, a mesma coisa, essa pessoa tem intenções sérias, é uma pessoa com o pé no chão, é uma pessoa que passa essa estabilidade, mas há esse terceiro elemento. Para alguns de vocês pode ser o caso de, para quem sabe que está num triângulo aqui, pode ser o caso de estarem lidando com uma pessoa que já é comprometida. A Rainha de Ouros também remete a isso. Então, apesar dessa pessoa passar essa estabilidade, essa segurança, vejo que essa pessoa pode ser comprometida e ou até casada. Então, há essa questão do relacionamento dessa pessoa influenciando a relação de vocês. Isso para quem sabe que está numa situação de triângulo. No ambiente aqui, no ambiente já foi, no emocional, tem o Cavaleiro de Ouros. Eu vejo 3 cartas da corte. Então, realmente, há uma forte influência aqui de
terceiras pessoas. O Cavaleiro de Ouros também é do elemento terra, então eu vejo duas pessoas do mesmo elemento, mesma personalidade, sendo que uma delas pode ser mais nova ou não ter tanta imaturidade e estabilidade quanto a outra, porque tem o Cavaleiro de Ouros e a Rainha de Ouros. E aqui tem o Rei de Copas. Então, o Rei de Copas com a Rainha de Ouros pode ser um casal para alguns, mas a influência desse cavaleiro pode ser o caso. Ou a Rainha de Ouros pode ser, talvez para alguns esse Cavaleiro de Ouros seja uma energia seja a energia dessa pessoa da Rainha de Ouros, só que de uma outra forma. Então eu vou tentar explicar aqui para não ficar confuso. O Cavaleiro de Ouros no emocional de vocês pode ser o caso de vocês terem sentimentos por essa pessoa do elemento terra, mas eu vejo aqui que vocês podem estar sentindo uma certa cautela dessa pessoa, podem sentir também que essa pessoa ela tem como eu posso dizer, ela tem o tempo dela para desenvolver a relação. Pode ser o caso de vocês lidarem com uma pessoa que é mais lenta para se entregar, para demonstrar interesse, para inclusive investir no relacionamento. E isso pode talvez causar uma certa confusão emocional, pode talvez causar muitas expectativas a vocês, pode, inclusive para alguns essa pessoa pode estar parada no momento, ela não está agindo, apesar que o Cavaleiro de Ouros ele sempre está em movimento, só que esse cavaleiro é o mais lento dos 4 cavaleiros do tarô, então ele demora muito, é um cavaleiro bastante prudente e cauteloso, e pode ser o caso de vocês sentirem isso da pessoa, e para alguns de vocês podem estar agindo dessa forma, com muita cautela em relação à pessoa, apesar de já haver um interesse aqui de investir no relacionamento, de inclusive fazer uma proposta aqui de relacionamento, mas eu vejo que para alguns, por ter opções aqui, vocês podem estar demorando para fazer essa oferta, justamente por conta das dúvidas e da indecisão, e também de uma certa confusão emocional. Ou vocês estão lidando com alguém que está deixando as opções em aberto, e isso também influencia na atitude de vocês de ofertar um relacionamento mais sério, algo mais sério com a pessoa. Vocês podem estar demorando muito para fazer isso. Para outros de vocês, para quem está no triângulo, eu vejo aqui que há essa demora para se comprometer, justamente porque uma das partes aqui pode estar confusa emocionalmente e não está tomando a decisão. Pode ser o caso também. E na conclusão tem o Imperador. Eu vejo que alguns de vocês também podem lidar com a pessoa do signo de Áries ou Capricórnio, como eu já citei anteriormente. Realmente, para alguns de vocês podem estar lidando com uma pessoa que já é comprometida, por isso a situação de triângulo, e que já pode estar demorando algum tempo para resolver. Para outros, principalmente quem está lidando com um homem, eu vejo essa pessoa já é comprometida aqui. Para alguns de vocês pode ser esse Rei de Copas, que é o obstáculo, justamente. Uma pessoa que está confusa emocionalmente. Pode ser o caso. Mas, de forma geral aqui, eu vejo... Ou também pode ser a figura paterna de uma das partes que também está influenciando. Que pode estar influenciando a relação de vocês. Pode ser a figura paterna, se for um parente aqui influenciando. Mas pode também ser, como eu falei, que
pode existir a influência do aspecto profissional, pode ser a figura do chefe, de uma das partes, que pode, de certa forma, estar influenciando a relação de vocês com a outra pessoa. Por exemplo, alguns de vocês podem lidar com um chefe que cobra muito de vocês, de modo a vocês terem que se dedicar muito ao trabalho, e isso acabar influenciando indiretamente a relação de vocês com a pessoa, seja o parceiro ou a parceira, para quem já está no relacionamento sério, seja uma pessoa que vocês estão interessados. Mas de forma geral aqui, o imperador também mostra que alguém pode estar agindo de uma forma bastante autoritária, pode inclusive não estar demonstrando sentimentos. Eu vejo principalmente por parte da pessoa que foi representada pelo Rei de Copas, que é o obstáculo. Então, essa pessoa não mostra vulnerabilidade, não mostra os sentimentos, está bastante racional, pode inclusive estar deixando as opções em aberto. Se alguém está lidando com um homem comprometido aqui, este homem pode inclusive estar avaliando opções aqui. O imperador está de frente para o 7 de copas. Então pode ser o caso de alguns estarem lidando com um homem que, apesar de comprometido, ele pode ter contatinhos. Também vejo uma pessoa agindo, além da questão do autoritarismo, pode ser o caso dessa pessoa querer controlar muito a situação, que a situação haja de acordo com as regras dele ou dela. Pode ser uma pessoa, inclusive, que queira controlar vocês, ou o imperador também remete muito à questão de ciúmes e possessividade. Então, alguns podem estar lidando com alguém assim, ou também pode ser que alguns de vocês de Aquário podem estar agindo dessa forma, bastante teimosos, querendo que a situação se desenvolva da forma como vocês querem, até com uma certa inflexibilidade, e que vocês não estão demonstrando os sentimentos por vocês estarem muito focados também na própria estabilidade. Aqui eu vejo o foco maior no âmbito profissional, de realmente construir o próprio império, entre aspas, e pode ser que alguns estejam agindo assim para não serem influenciados pelas emoções, e isso acabar prejudicando vocês profissionalmente falando, e por isso alguns podem inclusive deixar as opções em aberto por conta disso. É isso. Para quem está numa situação de triângulo, eu vejo aqui que com esse arcano imperador na conclusão, apesar do imperador ser bastante decidido, eu vejo aqui que a pessoa que criou essa situação de triângulo, a pessoa comprometida, vejo que ela vai querer continuar com o relacionamento que ela tem. Então, provavelmente ela vai optar por isso, e pode ser que ela até tente continuar com essa situação de triângulo aqui, porque pode estar muito confortável para ele ou ela. Então eu vejo que a pessoa não vai abrir mão da segurança dele ou dela para ficar com a terceira pessoa aqui. É isso, eu espero que eu tenha ajudado, e nos veremos numa próxima leitura.